A paz do Senhor. Eu quero declarar para você uma palavra de fé mostrando que quando uma palavra é liberada, proclamada e anunciada em nome do Senhor Jesus Cristo, na comunhão do Espírito Santo, e o coração recebe aquela palavra, medita nela e passa a aplicar na vida, Deus vem ao encontro daquela pessoa e Deus passa a agir, a mover e realizar coisas grandes e a dar vitória, restauração, restituição. Isto é, Deus manifesta a sua gloriosa salvação. E eu quero usar como exemplo a vida de Gideão. A história dele está em Juízes, capítulo 6, 7 e 8. Eu irei ler apenas alguns versículos do capítulo 6 e do capítulo 7 e mostrar como que isso desencadeou na vida de Gideão. E pode acontecer na sua vida a partir desse momento, se você abrir o seu coração e tomar posse dessa palavra em nome de Jesus Cristo. Está no capítulo 6 de Juízes, versículo de número 33 ao 35, diz assim: E todos os midianitas e amalequitas, os filhos do Oriente, se ajuntaram num corpo, e passaram e puseram o seu campo no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os abiesritas se juntaram após ele. E enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também se convocou após ele. Também enviou mensageiros a Aser e a Zebulon e a Naphtali, e eles saíram ao encontro. Está observando? Está dizendo que os inimigos se reuniram, os inimigos formaram um grande acampamento num exército, como se fosse um só corpo, num mesmo propósito, numa mesma intenção, para se defender e lutar contra o povo de Israel. No vale de Jezreel, que significa Deus semeia, Deus passa a semear e agir. Naquele momento, o Espírito do Senhor veio sobre Gideão, revestiu ele com poder, com virtude, com unção, com graça. E Gideão, ele tocou a buzina. Mas o tocar a buzina aqui não é de tocar simplesmente emitir um som, mas é a profundidade da palavra, porque ele tocou com maestria, com habilidade, de tal forma que tocou nos corações de todos os abiesritas que se juntaram após ele. Aí ele enviou mensageiros às tribos de Manassés, Aser, Zebulon e Naphtali, que saíram ao encontro dele. Quer dizer, Deus encheu ele com o Espírito Santo, Deus revestiu ele com poder, Deus usou ele, que através da buzina atraiu homens para estar ao lado dele, junto com ele. Ele enviou o mensageiro e os outros se reuniram para estar pronto para uma grande realização. Mas como isso começou? E qual foi o resultado disso na vida de Gideão? Nós vamos ver. Tudo se iniciou no versículo 7, que diz que sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel e lhe disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e vos dei a sua terra, e vos disse: Eu sou o Senhor, vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não deste ouvido à minha voz. O povo estava sendo saqueado, oprimido, perseguido e destruído pelos amalequitas, pelos midianitas, e durante 7 anos, e aquela aflição foi tão grande que o povo estava se escondendo nas cavernas, totalmente com medo e temerosos. Eles clamaram ao Senhor, começaram a buscar a Deus. Resultado, Deus enviou um profeta anônimo. Nós não sabemos quem é esse profeta, mas ele foi um mensageiro de Deus. E quando ele veio, ele declarou a palavra de Deus, mostrando que Deus havia agido no povo de Israel. Deus os livrou do Egito, Deus foi com eles no deserto, Deus expulsou as nações poderosas da terra de Canaã, Deus colocou o povo ali, Deus era com o povo e que era para o povo dar ouvido, só que o povo não estava dando ouvido. Mas Gideão foi diferente. Ele ouviu, ele guardou, ele meditou, ele recebeu aquela palavra do profeta e guardou no coração. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. E quando a palavra da fé é recebida, como declara o apóstolo Paulo em 2:13 de 1 Tessalonicenses, ela passa a operar, a atuar e a liberar o poder e a grandeza de Deus. Foi Gideão, ele começou a meditar. Agora vamos conhecer um pouco de Gideão. No versículo de número 15, diz que Gideão, versículo 13, diz assim, ó: Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não fez o Senhor subir do Egito?
Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Nós vemos que Gideão, ele estava meditando na palavra, ele estava analisando a palavra e recebendo aquela palavra que ele havia escutado o profeta. Ele declarou isso porque ele ouviu uma palavra do anjo do Senhor que falou com ele. Mas nós estamos vendo Gideão. Então nós podemos ver que ele fala que o que é feito das tuas maravilhas, maravilhas aqui, nós podemos ver desde Palam. Palam no hebraico significa atos extraordinários, obras maravilhosas, ações impactantes, tremendos. Ele estava meditando nas ações e realizações e operações de Deus que está declarado nos 5 primeiros livros da Bíblia, que era a Bíblia de Gideão naquele momento. Outra coisa, ele diz que os nossos pais nos contaram, vem de Nagash. Nagash significa contar minuciosamente, informar com todos os detalhes, expor diante das pessoas. Quer dizer, os pais, os chefes das tribos, eles proclamavam, anunciavam, ministravam os feitos, as maravilhas e as realizações de Deus, conforme estava escrito nos 5 livros de Moisés, que era a Bíblia deles naquele tempo. Olha como é importante ouvir a palavra de Deus, olha como é importante estudar a palavra de Deus, olha como é importante nós nos aprofundarmos na palavra, porque isso começa a mover os nossos corações, trabalhar em nossas vidas e nos inspirar o nosso pensamento, coração para a ação com Deus, em Deus. E Gideão está declarando isso para o anjo do Senhor, porque o anjo do Senhor foi enviado por Deus, porque Gideão estava meditando, buscando e crendo na palavra de Deus. Embora ele se viu limitações, ele viu fraquezas, ele desejava ver Deus atuar e operar como ele havia escutado, aprendido as mesmas obras. E Deus veio ao encontro para começar a fazer. Nós vemos que Gideão, no versículo de número 15, ele diz assim: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre, Manassés, e eu menor da casa do meu pai. Ele tinha senso de realidade, ele conhecia a realidade. Ele tinha totalmente ligado com os fatos. Ele meditava na grandeza de Deus, meditava no poder de Deus, ele sabia, eu sou limitado, sou pequeno, eu sou uma pessoa que não tenho grandes potencialidades humanas, porque a minha família é pequena e a minha tribo é pequena, mas ele meditava. Quando nós temos consciência do nosso fato, da nossa situação e da posição que nos encontramos, nós estamos no momento chave para Deus começar a agir, para Deus começar a operar, para Deus começar a manifestar a glória dele e a grandeza dele. Enquanto a pessoa não cai no senso de realidade, ele não pode ser usado por Deus. O filho pródigo, Deus só começou a agir e mover e restaurar e restituir na vida dele quando ele caiu em si. Tá vendo? Outro fato que nós vemos é o coração de Gideão, que revela no versículo 17 e 18, diz assim: e ele lhe disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és o que comigo fala. Rogo-te que daqui te não apartes até que eu venha a ti e traga o meu presente e o ponha perante ti. E disse: eu esperarei até que eu volte. Ele tinha um coração adorador, um coração aberto, um coração totalmente consagrado a Deus. Quando o anjo falou com ele, ele não sabia que era um anjo. Ele recebeu aquelas palavras, ele recebeu aquela mensagem. Qual foi a intenção do coração dele? Adorar, glorificar a Deus e oferecer uma oferta. E se você ler com detalhe, você vai ver que ele estava numa situação tão difícil, num momento tão difícil, que ele estava malhando trigo no lagar. Lagar é lugar de fazer vinho e não malhar trigo. Ele estava passando necessidade, mas o coração dele era consagrado a Deus, o coração dele pertencia a Deus. Ele era um homem que vivia para Deus, meditava na palavra de Deus, tinha senso de realidade, ele sabia a Deus o melhor, a Deus todas as coisas, as primícias a Deus, porque ele é um Deus que restitui, que restaura, que peleja por nós e que está conosco. Então esse era Gideão. Primeiro, um homem que meditava na palavra de Deus, guardava a palavra de Deus, e aquilo que ele ouviu da boca do profeta e que ele conhecia das escrituras que os pais contaram, era algo que fazia ele pensar, trabalhar com a sua mente e se dedicar. Segundo, ele conhecia a realidade, senso de realidade, ele sabia a posição. E terceiro, o coração dele era aberto, consagrado, um coração de adorador, um coração dedicado ao Senhor. Agora vamos ver Deus, diante desse Gideão, como que Deus começou a agir. Versículo de número 12, diz que o anjo do Senhor, então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Ragil vem de forte, virtuoso,
bravo, uma pessoa capaz, uma pessoa rica, uma pessoa poderosa, uma pessoa próspera. A Bíblia está declarando: o Senhor é contigo, varão valoroso, capaz. Por que o Senhor é contigo? Porque aquele que busca a palavra de Deus, que medita na palavra de Deus e que tem prazer na palavra de Deus e que ouve a mensagem e toma ela para si, Deus passa a ser com ele, Deus passa a agir na vida dele, Deus passa a destacar as qualidades dele e Deus passa a manifestar o que ele é diante dos olhos do Senhor e diante dos homens. O Senhor é contigo, varão e varoa valorosa. Do Senhor está na tua presença. O Senhor está olhando para você neste momento pelo Espírito Santo. Não é mais o anjo, o Senhor é o Espírito Santo. Então ele está dizendo: o Senhor é contigo. Aqui significa a presença de Deus é com aquele que tem prazer nas coisas de Deus, na palavra de Deus. Segunda coisa que Deus fala com ele é o versículo 14. Diz assim: então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Agora Deus está falando: vai nesta tua força, porque eu estou lhe enviando. Eu estou liberando uma palavra de autoridade, de bênção sobre a sua vida, e você vai livrar. Yazar significa defender, resgatar, socorrer, preservar e livrar, prosperar e tornar seguro Israel, porque eu que estou te enviando, eu te darei força, eu serei contigo, porque o Senhor é contigo. Esta é a tua força, esse é o teu poder, esta é a tua capacitação, esta é a tua habilidade. O Senhor é contigo, o Senhor vai agir e se mover na sua vida, porque você tem um senso de realidade, e você tem a realidade como família pequena e como a pobre nem Manassés, mas o Senhor é contigo. Deus age em sua vida, Deus é contigo. Vai nessa tua força e que você vai ver a ação do Senhor. Aí a terceira coisa que Deus fala para Gideão é: o Senhor lhe diz: porquanto eu hei de ser contigo e tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Eu hei de ser contigo. Se o Senhor já é com ele, por que Deus repetiu? Porque o Senhor é contigo, a presença de Deus. Vai nesta tua força, quer dizer, a minha presença vai ser a força, o poder que vai fazer você se livrar, resgatar, restaurar e restituir Israel. E eu hei de ser contigo. Deus está declarando: eu vou agir, eu vou mover, eu vou dirigir, eu vou conduzir todas as coisas, porque eu estou contigo. A sua mente está aplicada à minha palavra, o teu coração está aberto para adoração, e você tem um senso de realidade. Resultado, aí vem o versículo que nós lemos: quando os inimigos veio, Deus revestiu Gideão com o Espírito Santo, com poder, com virtude. Ele tocou a buzina. Quando ele foi revestido com o Espírito Santo, o Senhor passou a ser com ele. Quando ele tocou a buzina, esta era a força que Deus ia usar para manifestar a glória de Deus. E quando ele enviou mensageiros, era a maneira que Deus ia ser com ele para trazer o livramento, a bênção e a vitória. Agora vamos ver se isso aconteceu? Capítulo 7, versículo de número 15 diz assim: sucedeu que, ouvindo Gideão a narração deste sonho e a sua explicação, adorou. Coração aberto, coração adorador, coração que engrandece e glorifica a Deus. E tornou o arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas nossas mãos. Um senso da realidade, da posição e da situação que se encontra. Então repartiu os 300 homens em 3 esquadrões e deu-lhes a cada um na sua mão buzinas e cântaros vazios com tochas neles acesos. Quando ele foi revestido do Espírito Santo, ele tocou a buzina, ele compartilhou aquilo que recebeu. É esta a força, é esta a maneira que Deus ia agir e operar e manifestar a glória dele. Ele disse: olhai para mim e fazei como eu fizer. Eis que chegando eu ao extremo da arraial, será que como eu fizer, assim farei vós. Ele se tornou padrão, exemplo e modelo para influenciar os outros a agir da mesma maneira, com a mesma atitude, para viver a realidade, o sobrenatural, o livramento e a bênção de Deus na vida dele. Isto é ser testemunha, isto é ser um vaso nas mãos do Senhor, isto é ser um instrumento cheio do Espírito Santo para derrotar o inferno, o diabo, e manifestar a glória de Deus. Continuando: tocando eu e todos os que comigo estiverem a buzina, então também vós tocarei a buzina ao redor de todo o arraial e direis: pelo Senhor e Gideão. Senso da presença, da graça, do poder de Deus e reconhecimento de quem ia ser com ele, quem ia agir e quem ia mover. Resultado: chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, e havendo-se já posto as guardas, tocaram as buzinas e partiram os cântaros que tinham nas mãos.
Assim, tocaram os 3 esquadrões as buzinas e partiram os cântaros, e tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas, e nas suas mãos direitas as buzinas que tocavam. E exclamaram aqui, vem de hamar, que significa declarar, é anunciar, pronunciar, pregar, gritar, proclamar, de karar, de querer, do grego, do hebraico, perdão, que é uma declaração de uma exclamação forte que vem do profundo, que traz convicção. E o que eles exclamaram? Espada do Senhor e de Gideão. Ficou cada um no seu lugar ao redor do arraial. Então todo o exército deitou a correr e gritaram e fugiram. Tocaram, pois, os 300 a buzina, e o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial. E o exército fugiu para Zererá, até Bet-sita, até os limites de Abel-meolá, acima de Tabate. Então, os homens de Israel e de Naphtali, de Assé e de todos os Manassés foram convocados. Lembra que Gideão enviou mensageiros? Agora eles começam a agir e realizar. O Espírito Santo começou a aplicar e a declarar isso na vida dele. E perseguiram os midianitas. Também Gideão enviou mensageiro a todas as montanhas de Efraim, dizendo: desceu ao encontro dos midianitas, tomai-lhe a água até Bet-bara, a saber, o Jordão. Convocado, pois, todos os homens de Efraim, tomaram-lhe as águas até Bet-bara, ao lugar do Jordão. E prenderam os 2 príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb, e mataram Oreb na penha de Oreb, e Zeeb mataram no lagar de Zeeb. E perseguiram os midianitas e trouxeram as cabeças de Oreb e Zeeb a Gideão, além do Jordão. Você está vendo? Deus revestiu o Espírito Santo com poder, com virtude. Ele tocou a buzina, se reuniram a ele. Ele enviou mensageiro às tribos que vieram a ele. Ele agiu conforme o Espírito, conforme a grandeza e a verdade e a revelação de Deus. Primeiro, o Senhor é contigo, ser cheio do Espírito Santo. Vai nesta tua força, usa a buzina, usa o instrumento que Deus te deu, use o canal e o meio que Deus vai agir e mover com o Espírito Santo. Eu hei de ser contigo, eu irei usar, potencializar, dinamizar essas coisas simples com a minha grandeza, com a minha presença, o meu poder, e você vai ser vitorioso, e você vai conquistar os midianitas. Foi desta maneira que aconteceu, foi desta maneira que ele fez e realizou, porque o Senhor era com ele, o Senhor potencializou a vida dele, e o Senhor agiu na vida dele, porque encontrou uma mente que meditava, uma mente com senso de realidade e um coração adorador. Então Deus quer fazer isso na sua vida, Deus quer realizar esse fato na sua vida. Não importa se você está sendo afligido, passando necessidade, enfermidade, problemas na sua vida, Deus está usando esta palavra como usou aquele profeta anônimo para declarar: eu sou o Senhor, eu tenho te livrado, eu tenho sido contigo, eu tenho te abençoado, eu morri no Calvário pelos teus pecados, pelas tuas enfermidades, ressuscitei e enviei o meu Espírito Santo para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tome posse desta palavra, tome posse, creia com seu coração, libere ela pela fé nos teus lábios, e o Senhor é contigo, varão e varoa valorosa, capaz, experiente, cheio da virtude, e nesta tua força, nesse poder, virtude que o Espírito Santo age e manifesta em sua vida, você vai ver o livramento do Senhor, e em todas as coisas o Senhor há de ser contigo, te guiando, te iluminando, te dirigindo, te conduzindo, te inspirando e te usando. Sabe qual é o resultado? Os principados e potestades, toda a maldade, toda a aflição há de ser derrotado em um nome do Senhor Jesus Cristo, pela espada do Senhor e pela tua vida, para a glória e a grandeza de Deus. Tome posse dessa palavra nesta noite, creia nela com o coração e libere ela no poder do Espírito Santo, e como Gideão, adore, glorifique, exalta e seja conduzido por Deus, seja dirigido pelo Senhor. O Senhor te reveste com o Espírito Santo neste momento, o Senhor visita com a virtude e a presença do Espírito Santo neste momento através desta palavra, e o nome de Jesus Cristo vai ser glorificado na sua vida, e em todas estas coisas você será mais do que vencedor por meio daquele que te amou. Crês isto? Tome posse desta palavra em o nome do Senhor Jesus Cristo. Viva o melhor de Deus em sua vida. É tempo de você tocar a trombeta, exclamar e proclamar a palavra do Senhor, a presença e a bênção de Deus na sua vida, e viver o melhor de Deus para contigo, para com a tua família, na tua igreja, em o nome do Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito Santo que está sobre ti e te reveste nesse momento, em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Tome posse dessa palavra e viva a realidade dela como Gideão viveu. Paz, vitória,
júbilo e regozijo com Deus e na presença de Deus. Faça parte desse canal, se inscreva aí nesse canal, curta, compartilhe essa mensagem e continue recebendo palavras de fé, de vitória e de bênção para a sua vida. E que a partir de agora, você tenha consciência que o Senhor é contigo, varão e varoa valorosa. Vai nessa tua força e tu serás vitorioso nessa luta e tribulação. Não é Deus que está contigo e te enviando? Eu hei de ser contigo, diz o Senhor dos Exércitos, e você verá a minha glória, a minha bênção sobre a tua vida e na tua vida, desde agora e para todo sempre. Como missionário de Jesus Cristo, eu declaro essa bênção sobre a tua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.